registrado como irmão, como filho do meu avô, devido a um acidente que minha mãe sofreu. Quase minha mãe faleceu, e eu fui então acolhido como filho. Então hoje eu falo aqui como sobrinho, como filho e como amigo do Amaury. Então o Amaury aqui se tornou uma pessoa muito próxima depois que eu vim morar no Rio de Janeiro. Então hoje me aprove a responsabilidade de estar à frente de vocês, não só com essas vertentes de elo, de laço parental, mas sobretudo como ministro do Evangelho, que hoje eu sou, graças a Deus. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, todos que se esforçaram, pessoas que vieram de longe, para poder dar esse último adeus, essa despedida com o Amaury. Então, assim, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o Amaury. O Amaury, ele sobretudo era um guerreiro. O Amaury veio de Belém do Pará com um pouco mais de 18 anos de idade, se aventurar no Rio de Janeiro, porque em Belém ele era um garoto levado demais, um velho calumbi, já não aguentava as travessuras dele, ele montado numa lambreta, não queria saber de estudar, não queria trabalhar, e veio para o Rio de Janeiro, porque o velho dava uma posse, né, um homem combatente de Primeira e Segunda Guerra Mundial, nordestino, casca grossa, e que levava o Amaury com muito rigor. A Amaury então decidiu vir para o Rio de Janeiro para poder alçar a liberdade que ele tanto desejava. E aqui no Rio de Janeiro, a Amaury dormiu em banco de praça, a Amaury passou fome, a Amaury foi humilhado, maltratado, mas se tornou um sobrevivente. Não era um referencial da pessoa perfeita, até porque ninguém o é. A Amaury cometeu muitos erros na vida, mas teve seus acertos. A Amaury foi um homem que, o tempo todo, o amor esteve presente na vida dele. O amor de Deus, preservando, cuidando, protegendo. E foi um homem que teve uma história repleta de muitos acontecimentos. A Amaury era um homem que amava o amor e amava amar. Um homem de várias esposas. Eu dizia para ele que ele tinha que parar com esse negócio e acabar ganhando do Fábio Júnior. E ele teve, se eu não me engano, 6 esposas ao longo da vida. Alguém pode dizer que isso é demérito, que isso não é justo. Eu acredito que o Amaury viveu o amor, viveu a intensidade dos seus relacionamentos da maneira que foi pertinente naquele momento. Esses relacionamentos deram frutos, vários filhos, aonde o Amaury, talvez por despreparo, por inexperiência, ou por falta de cuidado, não soube zelar como deveria, como um bom pai. Então foi um pai ausente em alguns, ou em muitos momentos na vida de alguns dos seus filhos. E tudo isso que eu estou falando aqui é motivo de reflexão, porque o Amaury teve tempo, sim, de reverter, nem que seja de uma forma indireta, esse tipo de comportamento. A idade chega e ela nos traz reflexão quanto à vida. A vida, ela ensina do seu jeito qual é a melhor maneira de se viver. A Amaury, nos últimos anos de sua vida, dedicou-se a assumir uma postura, principalmente diante da sua família. A Amaury ligava continuamente para cada um dos seus 10 irmãos. Ligava. Eu me incluo nisso, porque ele me ligava às vezes 3 vezes, 4 vezes por dia, para perguntar como eu estava. A Amaury se preocupava com todo mundo, os irmãos doentes, sobrinhos. Ele fazia questão de dar parabéns quando um sobrinho passava no concurso, quando alguém conquistava alguma vitória. Então, a Amaury teve tempo para começar a entender outras nuances da vida, que não somente as dores da vida. Todos nós vivenciamos as dores da vida. Então, a Amaury começou a criar uma identidade no núcleo da minha família, que era algo que o meu avô dizia: quando eu morrer, eu quero que vocês estejam unidos. E como é que você une 10 irmãos, cada um morando num estado, cada um com comportamentos diferentes? Mas o Amaury conseguiu fazer isso. Nenhum outro conseguiu. Não só com a família, mas com parentes, amigos. O Amaury se preocupava. Amigos, o Amaury ligava, se comprometia a ajudar, mesmo às vezes sem poder.
e ligava para outras pessoas para pedir ajuda por aquelas outras pessoas. Era uma realidade constante na vida do Amaury. O Amaury me ligava, eu trabalho com área de saúde, fulano precisa operar catarata, fulano está com não sei o que, o Amaury sempre querendo ajudar alguém. E o Amaury, nos últimos tempos, ele começou a buscar uma conexão com Deus. O Amaury passou a frequentar a igreja, foi algumas vezes à igreja, ele passou a exercitar a oração contínua dentro da sua casa. Eu acredito que Deus teve um cuidado tão grande com ele, que proporcionou a ele, dentro do coração dele, esse desejo. Ei, olha para mim, Deus preparou a Amaury para isso. A Amaury teve tempo de se preparar para isso. A Amaury expressa o conserto do seu comportamento de pai ausente. Ele reverte esse quadro aqui, ó, nessa música. A Amaury aprende o que é amar um filho e se dedicar a ele. Ele fazia tudo por essa. A Amaury teve seu último relacionamento e assumiu uma outra criança e deu um nome a essa criança. Um garoto que ele amava. Então a Amaury entendeu a importância de ser um bom pai. Um bom pai. O Amaury, ele nos deixa alguns ensinamentos. Não tem como eu falar do amor de Deus sem falar do poder de Deus. Deus é amor e Deus é poder. O que vem primeiro? Não nos cabe debater e questionar isso. O amor de Deus, ele se reflete numa atitude singular, que eu vou falar já já. Mas o poder de Deus, ele se expressa na criação de tudo que existe. E eu vou falar um aspecto da criação de Deus. Se eu olho para o céu numa noite estrelada e eu vejo aquelas estrelas brilhando, cintilando na minha direção, se eu me pergunto, o que é isso? Como pode um corpo celeste que está a milhões de anos de luz daqui está dando sinal para mim? Deus falou para Abraão, que era o pai das multidões, o pai de todas as nações. Ele falou que nós, seres humanos, nós somos os filhos, que nós somos como as estrelas. Se você quer saber quantos são os que pertencem a Deus, ele diz, olha para o céu numa noite estrelada e conta as estrelas. Ninguém vai conseguir contar. Esses são os filhos de Deus. No livro de João, capítulo 17, Jesus diz assim que nenhuma dessas estrelas se perdeu, nenhuma alma se perdeu. O Amaury é como uma dessas estrelas. Ele não está ausente. Ele não está aqui, mas ele não está ausente da presença do Pai. Ele hoje descansa no reino de Deus. Nós precisamos refletir sobre isso e avaliar o grau de importância disso nas nossas vidas. Nós estamos aqui nos deparando com a realidade da morte. E o que é a morte? A morte é o fim? Não. A morte é o começo. A morte é derrota? É fracasso? Não. A morte é vitória. A morte é o início de uma outra fase. Nós somos tripartite. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O corpo perece e volta para o pó de onde ele veio. O espírito, que é o dom de vida de Deus, volta para Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele sopra nas nossas narinas o dom da vida. E qual é o nosso maior patrimônio? Qual é o nosso maior bem que nós às vezes deixamos de considerar? É a nossa alma. A nossa alma, que ela é a sede das nossas vontades, dos nossos desejos e das nossas emoções. A alma reflete exatamente a nossa identidade como seres humanos. A alma é aquilo que Deus quer de nós. Nos cabe zelar pela nossa alma, buscar uma conexão com Deus para garantir que quando chegar a nossa hora, nós vamos ter a certeza de que nós vamos ter a mão de Deus estendida para nos recolher.
Alguém pode falar assim, mas você está divagando, você está vendo. Não. É preciso crer no mundo espiritual. Não é justo que nós possamos viver 50, 60, 70, 80, 90 anos. Isso não é nada diante da criação de Deus, da criação de tudo que Ele fez. Não é nada perto do que Ele nos promete, do que Ele nos garante. Então, olhar para essa urna nos obriga a pensar: será que hoje estou cuidando da minha alma como eu deveria? Será que a vida que eu levo hoje, ela me garante que um dia eu vou estar no reino de Deus? Eu vou poder então alcançar o céu? Vamos simplificar o céu ou o inferno? O que é o céu? O que é o céu? O céu é um lugar de bondade, é um lugar de pureza, é um lugar de paz e tranquilidade, onde nós vamos poder viver eternamente na presença do Pai. Vai nos acolher, todos nós vamos nos reencontrar lá. E o que é o inferno? É a tribulação da dor, do sofrimento, da frustração e do arrependimento, onde algumas pessoas brincam, zombam, porque ali para o inferno mesmo, não sabe o que está dizendo, que é passar a eternidade sentindo dor, um fogo que queima e que não cessa nunca. Então, olhar para cá é encarar a realidade da morte. Olhar para cá é encarar a verdade absoluta de que isso pode acometer a todos. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que ao homem cabe viver e morrer uma única vez. Uma única vez. Ela diz assim, Jesus diz assim, no dia do juízo: mostra-me as tuas mãos e me mostra o que tu fez com elas. Quais foram as tuas obras? Tu vai ser pesado numa balança. Se você for uma pessoa que viveu praticando más ações, prejudicando, vivendo com maledicência, com malignidade, isso vai pesar contra. Agora, se você for uma pessoa que teve uma conduta idônea, honesta, íntegra, visando o bem, é claro. Agora, tem uma coisa maior do que isso. No livro de João 4:17 diz aqui: todo aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, aquele que confessa a sua fé em Deus e em Cristo, ele está salvo. Ele é salvo. Creia que será salvo tu e a tua casa. Isso se estende aos seus familiares, se estende aos filhos, aos netos, porque é algo que vai proliferando e multiplicando nas gerações da família. É uma promessa que Deus nos dá. Eu tenho uma passagem aqui que eu gostaria de ler. Eu estou finalizando. Considerar essa fé. No livro de Hebreus diz: o que é fé? Eu tenho fé. Eu acredito. Acredito em quê? A fé, está lá escrito assim, é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. E a plena convicção daquilo que eu espero. Isso é fé. Acreditar nas coisas de Deus envolve sobrenatural, envolve o mundo espiritual. Mas Jesus é tão bom que Ele nos garante o exercício da fé aqui. Aqui. A esperança de quê? A esperança da salvação. A esperança verdadeiramente que está no sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, quando Ele veio ao mundo através do amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, um filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que bonito isso. E o amor que supera todo e qualquer entendimento. Quem aqui seria capaz de entregar um filho para morrer no lugar de outra pessoa? Principalmente no lugar de pessoas que não merecem. Alguém aqui levanta a mão? Eu não tenho coragem não, meu filho, para morrer por alguém que não merece. Mas Deus teve essa coragem e deu o próprio filho para morrer, sabe por quê? Por mim e por cada um que está aqui. Diz que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas Ele, por sua infinita misericórdia e bondade,
nos concede a salvação que está no amor de Jesus Cristo. Eu estou finalizando. Eu gostaria de ler uma passagem da reflexão. Diz assim, tem a ver com o que vai acontecer aqui. Já está acontecendo. Nada vale a pena, nada faz sentido se nós não pensarmos na ressurreição. Cristo é ressurreto. Nós devemos pensar na ressurreição. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ele ressuscitará em incorrupção. Você morre com pecados, mas você renasce para Cristo, puro. Semeia-se em ignominia e ressuscitará em glória. Você pode morrer na vergonha, na humilhação, na tristeza, na dor, mas quando Cristo te buscar, você vai ressuscitar em glória. Semeia-se o corpo natural, mas tu ressuscitará o corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem foi feito em alma vivente e o último em espírito vivificante. Hoje não é um dia para lamentar uma perda, mas é um dia para comemorar o renascimento do Amauri para uma nova vida, uma vida no reino de Deus. Eu creio verdadeiramente que o Amauri desenvolveu essa aliança com o Senhor. Nós possamos refletir sobre isso, nós possamos verdadeiramente receber do Amauri essa mensagem, de pensar mais que nós devemos cuidar da nossa alma e cuidar do destino que nós vamos dar. Eu vou colocar aqui um hino que eu acredito que todos conhecem. Depois nós vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Nós vamos ter mais 5 minutinhos para poder se despedir do Amauri. Eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem vindo, por vocês terem escutado a voz de Deus, a voz do Senhor, e que vocês possam lembrar do Amauri como um homem bom, como um homem que com certeza fez o que pôde para se tornar uma pessoa agradável. Nós possamos voltar os nossos pensamentos para Deus e entender o que diz aqui. E que um dia todos nós vamos passar por isso. Vamos passar com alegria. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segurada, cansada e de cansaços na caminhada. Segura na mão de Deus e vai.
segura na mão de Deus e Pai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Jesus prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Pai amado, Pai querido, curvamos as nossas cabeças, Senhor, em total reverência, respeito e adoração, Pai. A Tu que és o único Deus, o Deus Criador do céu e da terra, Senhor. Acreditamos verdadeiramente na Tua presença neste lugar, Senhor. Queremos, meu Pai, te agradecer pela vida do Amaury, por tudo que ele representou para cada um aqui presente. Que Tu possa recebê-lo, Senhor, no Teu reino. Nós já sabemos que ele está no Teu reino, Senhor. Tu possa dar a ele, Senhor, todo o consolo e o conforto que ele precisa e o descanso eterno, Senhor. Pai amado, Pai querido, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Te agradeço pela presença de cada um aqui, cada sacrifício, meu Pai, de deslocamento. Venho te pedir, Senhor, que o Senhor proteja cada um no retorno para suas casas, que eles possam voltar, Senhor, em segurança e em tranquilidade. Mas, sobretudo, Senhor, que Teu Espírito Santo Consolador visite cada coração aqui, cada coração amargurado, entristecido, cada coração, meu Pai, que está sofrendo. E com o tempo, Senhor, ficará uma grande saudade e as boas lembranças que o Amaury entregou para cada um de nós. Senhor, Pai amado, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.